Urgente, ministro do STF acaba de ser citado em venda de sentenças, crime gravíssimo que pode dar até mesmo cadeia. E parece que tem mais peixe grande envolvido aí. Isso é só a ponta do iceberg. Que será que vem mais por aí? Eu vou trazer para vocês agora nesse vídeo. Para tudo o que você está fazendo. Olha a bomba que saiu hoje. Um ministro do STF é citado em esquema de corrupção e venda de sentenças no judiciário. Fica comigo que no final desse vídeo eu vou contar para você qual que é o meu receio nesse caso, fazendo a ligação desse caso com outro caso. E para nós começarmos muito bem, já deixa o seu like e você é convidado para se sentir em casa aqui, seguindo o canal e mais, ativando o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e ficar por dentro e entender de verdade o que está acontecendo no Brasil. Olha aí comigo a notícia que saiu hoje. Mensagens incluem menção a ministro do Supremo. Integrante de esquema sob investigação diz ter proximidade com o ministro, cujo nome é mantido em segredo. Não está claro se a relação era real ou se um lobista estava indicando uma influência que ele não tinha. Como assim, Deltão? O que é isso? Recentemente veio à tona um grande esquema de venda de decisões judiciais dentro de tribunais superiores, inclusive do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, o segundo mais poderoso do país. Eu já fiz 2 vídeos sobre isso, eu vou deixar para você aqui na descrição para você se inteirar e eu vou aqui para a novidade, para o que veio à tona. Mas antes, por que a Polícia Federal sabe que existia o esquema e não era apenas o que se chama de venda de fumaça? Como assim, Deltan, venda de fumaça? É o seguinte, quando surgem pessoas, advogados, lobistas, dizendo, olha, eu consigo uma decisão no STJ, eu consigo uma decisão no STF, eu consigo uma decisão daquele juiz ou daquele procurador, tem 2 possibilidades aí, 2 hipóteses. Primeiro, é verdade que consegue, ele compra, tem uma corrupção do juiz, do procurador, do ministro, mas existe uma segunda possibilidade, que esse advogado, esse lobista, ele está garganteando, que ele está vendendo uma influência que ele não tem. Nesse caso, a gente diz que ele está vendendo fumaça. Tem fumaça de corrupção, mas não tem fogo de corrupção. E essa venda de fumaça é uma venda de prestígio, é um estelionato quando não existe efetivamente essa influência nas decisões, quando não existe efetivamente uma corrupção, uma venda de decisões judiciais. E como que a polícia sabe que existia fogo e não apenas uma venda de fumaça? Porque, em alguns casos, a polícia encontrou a decisão que sairia depois no STJ sendo transacionada, sendo mostrada pelos intermediários do esquema, mostrando as decisões que ainda não tinham saído, que iam sair corretas até na vírgula, ou seja, idênticas àquelas que iam sair dias, semanas depois. Isso mostra que existia, evidentemente, alguém lá dentro no tribunal, fosse um ministro, fosse um assessor, que efetivamente estava vendendo essas decisões. Senão não tinha como o intermediário apresentar exatamente a mesma decisão que ia sair. E tem ainda um ministro que recebeu uma transação financeira de um desses intermediários do esquema. Isso também está sob investigação. Então, existem aí evidências de que existia mais do que uma simples venda de fumaça. Segue aqui comigo que essa matéria curta vale a pena a gente ler junto e acompanhar. É bem curtinha. As mensagens encontradas no telefone celular de um advogado morto em dezembro do ano passado, lá em Cuiabá, Mato Grosso, foi só por isso que esse esquema veio à tona, porque o advogado foi morto, foi assassinado, a polícia prendeu o celular, encontrou essas mensagens das vendas e decisões. Então, essas mensagens do celular do advogado morto levaram à descoberta do suposto esquema de venda de decisões judiciais e essas mensagens incluem menção ao nome de um ministro do STF. O Platô BR, que é o veículo jornalístico aqui, apurou que nas mensagens, um dos integrantes da quadrilha insinua ter proximidade com esse ministro do STF. Não há, porém, dados concretos que indiquem que ele estava falando a verdade, ou apenas vendendo fumaça, vendendo influência que não tinha. Ou seja, em relação a esse ministro do Supremo, ainda não se sabe se existia uma venda de fumaça ou se existia fogo de verdade. Em relação a outros, como eu mencionei, do STJ, já se sabe que existia fogo. Mas em relação a esse do Supremo, ainda não se tem essa informação, ainda não se tem essa prova concreta. Vamos avançar. Segredo absoluto. O nome do ministro citado é mantido em segredo. A menção está na íntegra do material obtido por investigadores do Mato Grosso ao ter acesso ao celular do advogado morto. Era por meio desse aparelho que o advogado se comunicava com o lobista Anderson Gonçalves,
que é apontado como chefe desse esquema que vendia um acesso privilegiado a decisões de ministros de outra alta corte de Brasília, o Superior Tribunal de Justiça, que, como eu mencionei, foi o berço da investigação e em relação ao qual existe aí prova de que existia mais do que venda de fumaça. Um dado importante aqui, gente, por que sigilo absoluto? Por que segredo? Sigilo num processo, numa investigação, só serve para você ter eficiência de investigação, porque os investigados não podem saber que você está investigando, senão uma busca e apreensão não vai ser frutífera, eles vão destruir os materiais, as provas. Ou serve ainda para você garantir e proteger a intimidade dos investigados quando tem lá fotos íntimas, quando tem lá dados bancários e fiscais. Aqui não parece ser nenhum dos dois casos, porque a investigação aí é conhecida. Então não seria o caso, em princípio, de ter sigilo. Claro que eu estou falando aqui de orelhada, não fui olhar o caso, mas eu não gosto dessa ideia de ver esse sigilo decretado e mantido a sete chaves. O que parece? Fica parecendo que querem sim é proteger os ministros, a imagem dos ministros do Supremo, e não é para isso que existe sigilo. Mas vamos seguir aqui. Investigação no STF. Em razão das suspeitas envolvendo o Poder Judiciário, as mensagens foram enviadas pela Polícia Civil, depois de terem sido encontradas ali com o advogado morto, foram enviadas pela Polícia Civil do Mato Grosso ao Conselho Nacional de Justiça em Brasília, que em seguida encaminhou elas para a Polícia Federal e Justiça Federal. E depois, quando viram evidências de que o esquema envolvia gabinetes do STJ, aí a Procuradoria-Geral da República pediu que esse caso fosse transferido para o Supremo Tribunal Federal, onde está agora, sob a relatoria de quem? De quem? De quem? Sob a relatoria do ministro Cristiano Zanin. E aí que entra o medo que eu tenho, que eu quero mostrar para vocês. Quem é Cristiano Zanin? Cristiano Zanin foi advogado de Lula, mas mais do que isso, você precisa saber que em um determinado momento ele foi acusado criminalmente justamente por tráfico de influência nos tribunais superiores. Depois essa investigação foi derrubada, eu vou mostrar para vocês tudo, mas você precisa saber que Zanin foi envolvido numa investigação da Lava Jato, do Rio de Janeiro, chamada Esquema S. Teve uma denúncia, inclusive, uma acusação criminal do Ministério Público. Acompanha aqui comigo, olha aqui, ó. Denúncia do MPF indica ligação entre Zanin, filho do presidente do STJ, e Sistema S. O Zanin teria intermediado a contratação de outros advogados, inclusive, e ele teria recebido aí 82 milhões de reais, segundo o Ministério Público Federal. Veja aqui, o Ministério Público Federal chegou a apresentar uma acusação criminal, uma denúncia, ao juiz Marcelo Bretas, lá do Rio de Janeiro, que indica o desvio de 355 milhões de reais do Sistema S, sendo que pelo menos 151 milhões foram de instituições do Rio de Janeiro e da FEComércio. Entre os denunciados estavam, de um lado, Cristiano Zanin, que é advogado do Lula, foi advogado do Lula, e do outro lado, advogados, inclusive, de pessoas da direita, a Ana Tereza Basílio, da defesa do governador afastado Wilson Witzel, o advogado Eduardo Martins, filho de Humberto Martins, que era presidente do STJ, ou seja, gente muito poderosa, muito influente e se tornaram réus no caso, foram acusados criminalmente. A investigação do MPF aponta que, de setembro de 2012 a março de 2013, Cristiano Zanin Martins, hoje o relator desse novo caso no STF, em sociedade com o advogado Roberto Teixeira, teria assinado contratos suspeitos com a FEComércio. Segundo os procuradores, os acordos teriam sido usados como pretexto para que os advogados influenciassem o presidente do Conselho Fiscal do SESC, Carlos Eduardo Gabas. O MPF indica que Zanin teria ainda intermediado a contratação de outros advogados. Durante 2014, 2 advogados, por sua vez, teriam indicado a contratação de outros 2 advogados. E aqui vai o esquema. De onde que veio tudo isso, gente? Isso aqui tudo veio, inclusive o MPF faz toda uma linha temporal, veio de uma delação premiada que teria sido corroborada por alguns elementos, algumas provas, algumas evidências e teria levado à acusação criminal. A acusação criminal foi aceita pelo Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato do Rio, que entendeu que existia viabilidade para um processo criminal e o processo começou, mas morreu precocemente. O que aconteceu? Esse caso aí que surgiu na Lava Jato, ele foi barrado no Supremo Tribunal Federal. Adivinhe por quem? Por quem? Por quem? Pelo ministro Gilmar Mendes, exatamente de Mato Grosso. Esse ministro foi e barrou o avanço da operação do Sistema S e anulou as decisões todas do Marcelo Bretas, dizendo, não, veja bem, não é competência da Justiça Federal, é competência da Justiça Estadual. E mandou para a Justiça Estadual
e lá o juiz entendeu que essa investigação seria uma criminalização da advocacia e enterrou esse caso, anulou o caso, enterrou a investigação, derrubando essa investigação. Mas, e aí, aqui tem as explicações dos advogados nas matérias, dizendo que eles não tinham nada, que não tinha nenhuma relação, que era uma perseguição, que era um absurdo, que isso e aquilo. Se vocês me perguntarem, eu acredito muito no trabalho dos colegas do Rio de Janeiro, da Lava Jato do Rio de Janeiro, um trabalho muito sério, muito consistente. E na minha leitura, esse caso foi precocemente encerrado aí pelos tribunais, com uma série de outras investigações envolvendo gente importante, foi precocemente encerrada. Mas a última palavra aí cabe aos tribunais. Zanin tem presunção de inocência, todo mundo tem presunção de inocência, mas como você sabe aqui, ó, o Zanin então foi investigado, chegou a ser acusado, depois o processo foi derrubado, mas ele chegou a ser acusado por tráfico de influência. E aqui eu quero fazer uma explicação para vocês muito rápida. O que é o tráfico de influência? É você dizer que você tem uma influência perante autoridades e você vender essa influência. Você tem uma influência que não seria simplesmente o argumento, a força da lei, a força dos fatos. Você teria uma amizade, você conseguiria lá dar um jeitinho para a decisão sair favorável. Eles foram acusados por esse tráfico de influência e é diferente da corrupção, porque na corrupção você vai lá e você paga o ministro, você oferece um benefício para ele dar uma decisão favorável a você. Agora, em vários casos de tráfico de influência, não nesse especificamente que foi trancado, foi derrubado, mas em vários casos você acusa por tráfico de influência porque você não chegou a provas de corrupção. Pode até existir uma corrupção. Então, você nunca sabe o que efetivamente aconteceu, senão o que o judiciário decidiu, que foi derrubar essa operação. Um outro dado que a gente precisa colocar na mesa é que a gente sabe que o STF é o órgão mais corporativista do país. E a gente sabe, então, mais uma vez, que o Zanin foi beneficiado por uma decisão do Gilmar, que, num caso, que investigava fatos aí parecidos, fatos de tráfico de influência, e que em algum momento poderia surgir alguma evidência de venda de decisão, mas mais uma vez esse caso foi precocemente encerrado e a palavra final é do judiciário, dizendo que não tinha nada de errado, essa é a palavra do judiciário. Em razão de tudo isso, o meu medo nesse caso, o meu receio, é que esse caso agora, de uma nova investigação de vendas de decisões, seja igualmente precocemente enterrado por qualquer razão técnica que se possa invocar. Tem uma nulidade, a investigação começou na primeira instância, deveria ter ido direto para o Supremo Tribunal Federal, se violou a prerrogativa de foro das pessoas envolvidas, que se invente uma nulidade, como sempre aconteceu no Brasil, e que se enterre esse caso. Esse é o meu grande receio, ainda mais quando eu olho para outros casos, como esse caso do esquema S, que foi precocemente, a meu ver, na minha opinião, enterrado por um tribunal. E agora eu quero deixar a questão para você, jogar a bola para você que está aqui sempre nos acompanhando, porque a sua opinião é importante para mim, para você. O que você acha que vai acontecer? Conta para mim aí nos comentários. Nicolás Maduro furioso e, segundo esta notícia, aspas, quem mexe com a Venezuela se dá mal, diz postagem da Polícia Nacional da Venezuela em ameaça direta a Lula. A crise diplomática entre o Brasil e a Venezuela ganhou um novo e preocupante episódio nesta quinta-feira. A Polícia Nacional da Venezuela publicou em suas redes sociais uma montagem com uma ameaça direta ao Brasil. A imagem traz o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT diante da bandeira brasileira com a frase provocativa: quem se mete com a Venezuela se dá mal. Olhem mais essa notícia: parlamentar é preso acusado de incêndio florestal. Jurandir Rodrigues Oliveira, conhecido como Jurandir Bengala do Republicanos, foi preso nesta quinta-feira sob acusação de causar incêndio florestal em uma área do distrito do Rio Pardo, zona rural de Porto Velho. O vereador, que não foi reeleito na última eleição, negou as acusações, pagou uma fiança de 10 mil e irá responder ao processo em liberdade. Segundo o relato da ocorrência, a prisão ocorreu durante um patrulhamento da Operação Queimadas, que conta com o apoio do Corpo de Bombeiros e foi desencadeado pelo governo do estado. Os agentes, ao passarem pela linha 67, quilômetro 21, perceberam incêndio em progresso e encontraram o vereador saindo da mata, acompanhado de um de seus filhos. Durante a abordagem, os policiais encontraram um isqueiro no bolso de Jurandir, que justificou dizendo ser fumante, embora nenhuma carteira de cigarro tenha sido localizada em sua posse ou em seu veículo. O parlamentar afirmou que a propriedade pertence à sua esposa. No registro de ocorrência, a PM apontou que havia quase 10 hectares de floresta desmatada no local.
Na delegacia, Jurandir declarou que percebeu fumaça saindo da propriedade por volta das 16h30 e foi até lá verificar possíveis riscos de propagação do fogo. Ele afirmou que não identificou nenhum problema, estava saindo do local quando foi abordado pelas autoridades. Após pagar, ele foi liberado e responderá ao processo em liberdade. Bom, este foi o react de agora, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários de tudo que vocês acharam que disse Deltan Dallagnol. Não deixem de opinar, tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigada a todos vocês, até nosso próximo react!